Eu saúdo a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Eu saúdo você que está em casa, está no nosso canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Seja muito bem-vindo mais uma vez e obrigado por ter nos escolhido para ser uma referência espiritual na sua vida. Deus te abençoe. Eu queria meditar com você que está em casa e com você que está aqui numa boa e agradável palavra do Senhor. E graças a Deus que nós estamos aqui. Queria pedir a você que abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Nós vamos ficar com a Bíblia no colo. Não feche ela não, que eu quero olhar versículo por versículo com vocês, tá bom? Se quiserem acompanhar aqui no nosso telão, vai estar passando aqui, a gente vê tudo na mesma tradução também, não tem problema. Atos 2, do 42 até o 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. O irmão Zélio já orou, então nós vamos meditar juntos aqui na palavra do Senhor. Antes de a gente entrar nos versículos, deixa eu fazer um contexto cultural e um contexto histórico para a gente entender melhor. Quando que isso aqui está acontecendo? Primeiro, vamos pensar, quem escreve Atos dos Apóstolos é o amado irmão Lucas, um médico que escrevia muito bem, diga-se de passagem. Atos dos Apóstolos é um livro histórico do Novo Testamento. Aliás, o único livro histórico denominado na classificação de livros é o Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos leva esse nome justamente porque ele narra uma história. Que história ele narra? Os Atos dos Apóstolos. Por isso tem esse nome. Atos dos Apóstolos são os feitos dos apóstolos. O que os apóstolos fizeram. Por isso Lucas narra Atos dos Apóstolos. Tá. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Lucas era um médico. E daí também a sua habilidade na escrita. E Lucas faz uma coisa diferente de todos os outros evangelistas. De Mateus, de Marcos e de João. Lucas diz que ele investigou, entrevistou, pesquisou, perguntou, apurou cada uma das coisas que ele narrou. Porque a maioria das coisas que ele narrou, ele não viu, mas ele ouviu. E ele foi procurar saber de quem estava presente. E eu me lembro que na faculdade eu fazia muito essa reflexão. E teve uma reflexão que eu fiz que eu nunca esqueci. E eu tenho na minha cabeça como se eu tivesse até assistido isso, porque foi uma reflexão que eu fiz. Eu imagino Lucas conversando com Bartimeu e dizendo: Bartimeu, você era o cego que o pessoal conta que Jesus curou? Foi eu. Me conta aí como é que foi. E aí a gente sabendo dessa história sobre a ótica do Bartimeu, agora vendo Bartimeu mais ou menos contando assim: Lucas, aquele dia é um dia que eu nunca mais vou esquecer. Todo mundo aqui me conhece, você mesmo me conhece, quantas consultas eu já fiz com você. E eu era cego de nascença. Eu estava lá com uns 42 anos na época, porque a Bíblia diz que ele já tinha mais de 40 anos. E aí eu estava sentado lá, eu vi dizer que Jesus ia passar aqui. E quando eu vi dizer, eu fiquei esperto para ver a hora que ele passasse, para eu pedir alguém para chamar ele para mim. Só que na hora que ele passou, a multidão era tanta, Lucas, que eu não sabia em que direção ele estava.
E porque eu não sabia que direção ele estava, meu irmão, eu comecei a gritar para todos os lados. E você gritava o quê? Eu fiquei gritando assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E fiquei gritando só isso. E gritei até... Aliás, eu comecei a gritar quando eu peguei em alguém e pedi ajuda. E eu perguntei a essa pessoa o que era que estava acontecendo. E a pessoa me disse que Jesus estava passando. Aí, meu irmão, eu comecei a gritar. Eu sabia que eu podia ou não ter outra oportunidade dessa. E comecei a gritar para tudo quanto é lado. Lucas, de repente, alguém me levou até ele. E aí? E aí, quando eu cheguei de junto dele, eu me lembro que eu toquei nele assim. Ele sabia o meu nome. E ele me perguntou o que era que eu queria. Era tudo que eu precisava ouvir. E eu disse para ele: Senhor, eu quero ver. Lucas, não me pergunte como foi esses detalhes que eu não sei. Eu só sei que ele disse: então veja. E eu, que nunca tinha visto nada na minha vida, a primeira coisa que eu vi na minha vida foi a face do Filho de Deus. Quando eu fui assim, foi clareando minha vista, e eu vi ele ali na minha frente, e eu sabia que ele era Jesus. E aí eu fiquei numa felicidade tão grande, que dali, meu irmão, eu já fiquei seguindo ele, e foi bênção aí, e você sabe o resto da história. E eu imagino ele também conversando com a moça do fluxo de sangue. Lucas, você me conhece, eu fiz uma consulta com você, lembra? Até te paguei a consulta, inclusive todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei pagando aquela consulta com você. Fui em outros médicos, o pessoal me dizia que era bom. Eu tomei chá de tudo quanto foi coisa que as pessoas me diziam. Quando alguém me dizia: toma chá de tal coisa que é bom, eu fazia e nada. Chegava o meu período, só piorava a situação. E num belo dia, eu fiquei sabendo que Jesus estava passando. E Jesus estava indo para a casa de Jairo. Você conhece Jairo? Lucas, conheço. Pois é. Lembra daquela menina que está adolescente hoje, que Jesus ressuscitou? Então, Jesus estava indo para a casa dele. E foi naquele dia que ele curou ela. Ela estava com 12 anos. Ele me curou, Lucas. Eu entrei no meio da multidão e eu tinha certeza que se eu tocasse na orla da sua veste, eu ia ser curada. Lucas, eu não estava nem aí para crítica, porque uma crítica é uma coisa que eu já estava acostumado a ter. Lucas, eu saí pelas pernas das pessoas assim, ó, e eu toquei nele. Quando eu toquei, Lucas, ele sentiu que eu toquei, e olha que eu toquei só na roupa. E ele, ó, anotando tudo isso. E ela tocou na veste e tal. Pronto. O contexto vocês entenderem. Lucas escreve 2 compilados. Nós temos o nome de Evangelho de Lucas. E o outro, Atos dos Apóstolos. Ele endereça para a mesma pessoa. Teófilo, alguns historiadores até dizem que Teófilo não era uma pessoa, mas era várias pessoas. Qualquer pessoa que estivesse em qualquer lugar e recebesse aquela carta com o intuito de ser fortificado na fé. Mas a maioria também vai dizer não, que Teófilo era um novo convertido, e Lucas escreve para fortalecer a fé dele. Quando a carta chega a Teófilo, ele depois, posteriormente, escreve a segunda. Interessante que na segunda agora, em Atos dos Apóstolos, ele começa dizendo assim: ó, excelentíssimo Teófilo, assim como escrevi a primeira vez lá, eu pesquisei tudo de forma minuciosa, estou mandando essa aqui agora para que você seja mais fortalecido ainda. Em outras palavras, é isso. O Lucas escreve o Teófilo para que Teófilo e a igreja onde Teófilo está seja fortalecido na fé de que tudo que Jesus falou, sim, era verdade. Todos os milagres que aconteceram, sim, foram reais. Eu pesquisei, eu conversei com essas pessoas que foram curadas por Jesus. E agora, Teófilo, eu quero contar para você o que se deu da igreja depois de Jesus. Porque Atos dos Apóstolos começa com a despedida. Todo mundo esperava que o Salvador nascesse, o Salvador nasceu em Belém, cresceu, e não temos como falar, como eu disse na pregação de domingo, não tem como falar do nascimento de Jesus sem falar da morte de Jesus. Por quê? Porque Jesus nasceu para morrer. Enquanto o ser humano, Deus nunca nos fez para morrer.
essa proposta de mortes súbitas, como a gente tem visto aí, mortes de doenças trágicas, Deus nunca programou isso. Mas com Jesus, sim, Deus programou. Olha que coisa interessante. Você já tinha pensado nisso? Deus não fez para morrer. Mas Jesus, ele mandou para a terra, o Senhor vai nascer, você vai nascer para morrer. Porque somente com a sua morte, os humanos que não deveriam morrer, terão vida novamente e vida eterna. Muito bem. Aí, Atos começa com a ascensão de Jesus. Jesus, resumindo, Jesus nasce, ensina a proposta do amor, a graça, apresenta para eles o que é amar de verdade, né, para a humanidade, porque Deus, irmãos, desde os apóstolos, desde os profetas está falando, ó, vai vir o juízo, ó, toma vergonha na cara, ó, se converte de verdade, ó, confessa os pecados de vocês, ó, abandona o erro, se volta para mim. Há muito tempo. Hoje nós terminamos a leitura de Obadias, não foi? Quem está lendo a Bíblia comigo. O que é que Obadias fala? Edom, se converte. Edom, toma vergonha. O pau vai quebrar, a barraca de vocês vai cair. Não é assim? Pronto. Quando chega na época de Jesus, Jesus vem para a terra, meus amados irmãos, e você que está em casa, com o intuito de trazer a graça, o amor, a palavra de perdão restaurador e a proposta de, se vocês se negarem a si mesmo, carregar a sua cruz e me seguir, todos vocês serão salvos, não morrerão mais eternamente. Pronto. É simples assim. Só que Jesus morreu. Mesmo Jesus dizendo que ele ia morrer, mesmo Jesus dizendo que o plano era esse, mas foi um choque para a igreja. A igreja estava acostumada com o mestre ali. Imagine um pastor que faz um trabalho excepcional na igreja e do nada assim, 3 dias, pum, acabou. Aquele pastor já foi. Acabou. A gente é acostumado assim, 3 anos de ministério, tremendo, perfeito. Em outras palavras, irmãos, pense aí. Se a gente for pensar nos apóstolos como igreja, a igreja estava bombando. Se a gente for pensar em Jesus com os apóstolos, estava bombando. Era milagre sobrenatural, um atrás do outro. Era cura, era bênção, era palavra, era ensino, era exortação. Coisa tremenda Jesus estava fazendo. De repente, ele é preso, sentenciado, crucificado para todo mundo ver, enterrado lá por José de Arimateia no sepulcro. Acabou Jesus. Aí Jesus renasce, ressuscitou. Aí Jesus fica ainda 40 dias na terra. E aqui o Lucas diz, ele ainda ficou 40 dias entre nós, nos ensinando, fazendo aquelas coisas maravilhosas. Foi lá, liberou o perdão restaurador para Pedro. Vocês lembram de João contando a história? Muito bem. Pedro está com a consciência pesada por ter negado Jesus. Os discípulos estão tudo triste, abatido porque seguiram Jesus de longe. Aí Jesus ressuscita. Antes de Jesus ir embora, Jesus diz assim, agora vocês ficam em Jerusalém, porque vai vir para vocês. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Eles ainda não sabiam nada de como era o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, vai habitar em vocês e vai fazer vocês lembrarem tudo que eu ensinei para vocês. Vocês vão ver que coisas tremendas vão acontecer daqui para frente. Vocês ainda vão fazer muito mais do que eu fiz. E a igreja fica naquela, né? Aí Jesus começa a subir. Quando Jesus começa a subir, os apóstolos começam a olhar para Jesus com aquele olhar de alegria, de tristeza, aquele misto de emoção. 2 anjos aparecem, diz, varões galileus, porque vocês estão tristes, atônitos, olhando para Jesus subir desta forma? Pois da mesma forma que vocês estão vendo ele ir, ele também vai voltar para buscar vocês. Pronto. Começa capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 de Atos começa com a chegada do Espírito Santo. Está todo mundo cumprindo a ordem de Jesus, estando em Jerusalém. Numa festa judaica chamada Pentecostes. Aí muita gente faz confusão, né? Que a igreja pentecostal tem nada a ver. Pentecostes era uma festa judaica que já existia muito antes de qualquer igreja pentecostal. Você que está assistindo o vídeo aí, por favor, não se sinta ofendido. É bíblico isso, tá? A ideia de pentecostal surgiu por causa dessa festa, tá bom? A festa já existia e ela acontecia. E por que chama Pentecostes? Porque ela acontecia 50 dias depois da Páscoa.
Passa a Páscoa, você conta 50 dias, dá-se uma festa. O nome dessa festa é Pentecostes, tá vendo? Não tem nada a ver. Muito bem, nesse dia da festa, foi estratégico porque Deus queria criar um rebuliço. A cidade de Jerusalém estava assim. Estima-se que podia estar ali em Jerusalém mais de 2 milhões de pessoas. Era uma cidade inteira de Salvador dentro de Jerusalém para uma festa. Uma festa. Pessoas vindo de todos os lugares. Medos, persas, do Egito, de tudo quanto é lugar. Naquele dia, os discípulos estavam dentro de uma casa orando. Orando. Como nós estamos num culto aqui. E de repente, o Lucas não sabe descrever isso, ele tenta dar algumas figuras para nós, ele vai chamar de línguas como que se fosse de fogo. Alguém já viu língua de fogo? Uma língua? A gente vai imaginar, né? Poxa, uma língua pegando fogo, seria isso? O Lucas diz, e parecia-se línguas como que se fosse de fogo. Veio sobre nós. Aí ele também faz uma narrativa que ele diz assim, ó, ainda naquele momento, veio sobre a casa um vento impetuoso. Impetuoso é um vento forte, que tomou toda a casa. E milagrosamente começamos a falar em outras línguas, conforme as nações que ali estavam. Gente, aqui nesse texto não tem nada de língua estranha, de língua de anjo, de língua de nada. Língua aqui era a língua dos povos que estavam ali. Não façam confusão com esse texto, é só analisar o texto. Muito bem. De repente, quando as pessoas que estavam ali viram aquilo, ficaram atônitas e começaram a se perguntar, o que é isso? O que está acontecendo? E um gaiato gritou, é um monte de homem bêbado. Aí, Pedro aproveitou essa gaiatice, pediu a palavra, e era uma forma cultural de se fazer, quando um ancião, ou um profeta, ou um rabino, alguém pedia a palavra, todo mundo parava para ouvir. Lá vem algum ensinamento. E aí Pedro começou a pregar e a dizer, irmãos, estes homens não estão bêbados como algum de vocês supõe. O que aconteceu aqui? E aí ele começou a pregar. Foi o que disse o profeta Joel no capítulo 2. Derramarei sobre vós o meu espírito. E começou, irmãos, e foi uma pregação tremenda. Quando Pedro terminou de pregar, o povo estava de boca aberta e alguns se perguntavam, não são estes homens galileus que andavam com Jesus de Nazaré que foram crucificados? Como estamos vendo eles falarem na nossa própria língua materna? Por que o espanto? Porque aqueles homens eram analfabetos, eles não estudavam, eram pescadores, agricultores, comerciantes, e nunca, a maioria deles, tinha ido em qualquer outra nação daquela. Como que eles estavam falando nas outras línguas? E aí Pedro explica, e aí eles começam a se perguntar, o que faremos então, pois, agora? E Pedro disse, irmão Zélio, arrependam-se do pecado de vocês, sejam batizados, vivam uma nova vida em Cristo, Deus perdoará o pecado de vocês, e foi. E quando ele perguntou quem queria, levanta mais de 5.000 pessoas à mão. Sem contar as mulheres e as crianças. Passa a festa de Pentecostes, o que é que acontece? Vai todo mundo embora. O povo começou a voltar. Alguma dessas pessoas que levantou a mão, agora volta para sua cidade. Só que agora eles são crentes em Jesus. Mas ainda não existe igreja. Como é que vai ser isso? Quando eles chegam lá, eles começam a falar o que aconteceu em Jerusalém. Irmãos, o que aconteceu em Jerusalém naquele dia sacudiu o mundo. E daí começam a ser fundadas as igrejas. Por isso, os apóstolos começaram a escrever. João escreve 3 cartas. Você já pararam para observar que João tem 5 escritos? Ele tem 1º, 2º e 3º João, o Evangelho de João e Apocalipse. A gente só lembra de João, né, do Evangelho. Mas ele escreve 3 cartas. Paulo escreve 13 cartas. Só Paulo. Pedro escreve 2. E eles começam a escrever e colocar uma pessoa responsável. Paulo conhece Timóteo
Eles consagram Timóteo ao ministério, Timóteo fica tomando conta de um lugar e cada um vai tomando conta. Então, esses irmãos que foram embora, nas casas deles, começou a surgir os pontos de pregação. E por isso foi surgindo as igrejas naquele primeiro século. Aí, para a gente finalizar, chega esse texto aqui, do 42 ao 47. Agora aqui, a gente já tem uma narrativa de como estava a igreja. Aqui já passou alguns anos, ok? Já passou alguns anos. O que Lucas está dizendo é como é que a igreja estava. Aí Lucas está dizendo, aqui em Jerusalém, irmãos, a igreja se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Qual era o ensino dos apóstolos que eles se dedicavam? É uma pergunta importante. Os ensinos dos apóstolos é o que os apóstolos aprenderam com Jesus. Tudo que os apóstolos aprenderam com Jesus agora é chamado de os ensinos dos apóstolos, ou seja, a doutrina dos apóstolos. Outra coisa que Lucas falou que eles se dedicavam era a comunhão, era um povo unido. E por causa daquela proposta que eles estavam assim, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, eles começaram a vender tudo que tinha. E repartia, e levava para os apóstolos, que repartia de forma igual. De sorte que todo mundo tinha tudo em comum. E realmente, se você parar para pensar, irmãos, olha só, eu vou dizer a coisa para vocês. Se todos nós aqui tivéssemos a real certeza assim, absoluta, de dia, data e hora, que Jesus ia voltar, a gente ia fazer tudo que a gente faz hoje? A gente ia continuar trabalhando igual uns loucos como a gente trabalha hoje? A gente ia querer ficar comprando coisa como a gente compra hoje? Se preparando para comprar as coisas? Se a gente tivesse a real certeza, tá? Não estou falando de suposição. Se a gente ficar sabendo assim, ó, na virada do ano, no dia 2, Jesus falou que vai voltar, a gente tivesse certeza, a gente ia comprar mais alguma coisa? A gente ia gastar tudo que tinha. Pelo contrário, na verdade, a gente ia se preocupar com mais nada. Então eles tinham essa certeza, irmãos. Jesus disse que vai voltar. Para eles ia ser naquele mês ali. E eles começaram, irmãos, eles largaram tudo. O que um apóstolo viveu no primeiro século e que um pastor vive hoje não tem nem comparação, irmãos. Eu não chego nem perto do que Pedro fez, do que Paulo, do que aqueles irmãos viviam. Eles viviam literalmente para a obra. Aqueles irmãos não tiravam férias, eles não descansavam, eles não compravam, eles não vendiam, eles não faziam nada disso. O negócio deles era pregar, orar, ler a Bíblia. A vida deles era essa. E apanhar por causa do nome de Jesus. A vida deles era essa. Muito bem. Aí, o Lucas falou assim, eles se dedicavam às orações, eles se dedicavam à comunhão, eles tinham tudo em comum. Eles também se dedicavam ao partir do pão e às orações. Naquela época, irmãos, era tudo muito simples. Os irmãos que é mais antigo aqui, por exemplo, meu avô morava num lugarzinho, a casa do meu avô lá era de barro. Aquelas varinhas assim, entrelaçadas, amarradas com cipó e feita de barro. Já viram casa assim? Né? Meu avô morava assim, na casa do meu avô. Os móveis da casa de meu avô era toco. Não tinha móvel, não tinha mesa. A cama do meu avô, o colchão era palha. O telhado do meu avô era palha também. Se na casa do meu avô era assim, imagina no primeiro século, irmãos. Como é que eram as coisas? Era tudo muito simples. Então todo mundo tinha em comum. E repartiam de forma igual. E eles se dedicavam à oração. E porque eles se dedicavam à oração, todos estavam cheios de temor. Aqui é uma coisa que eu quero pontuar, irmãos. Vocês sabem por que o mundo perdeu o respeito pela palavra de Deus? Porque o mundo perdeu o temor. As pessoas perderam o temor. Sabe aquele filho que fica assim, igual eu ficava quando era criança? Ah, amanhã não bate ninguém, ela só promete. Não tem esse menino que faz isso? O mundo está assim com Deus. Pai, Deus ama todo mundo igual, Deus quer que a gente ame todo mundo, toda forma de amor é aceito. Deus é amor, e não sei o que. Tipo assim, Deus não faz nada disso que o povo diz que faz, não. Deus é só amor. E aí perdeu o temor do Senhor. Por isso que o povo zomba do Senhor, brinca.
Como eu falei aqui, né? Alguns atores da Globo aí, de outras emissoras, já gostam de brincar com as coisas de Deus, fazer piada sem graça. O que não pode é os cristãos ainda dar risada, né? O mundo perdeu o temor do Senhor. Alguns cantores evangélicos que eram uma bênção, hoje você olha assim e fala assim, não é a mesma pessoa. O que aconteceu com esse irmão? O irmão agora quer irmã, a irmã quer irmão. É uma coisa de doido mesmo. Aí o Lucas fala, eles também estavam cheios de temor e muitos sinais e maravilhas aconteciam pelos apóstolos. Irmãos, se o mundo perdeu o temor, vai ter sinal e maravilha? Claro que não vai ter. O sinal e maravilha é para quem tem temor, é para quem persevera na oração, é para quem persevera na doutrina, no ensino. Aí Lucas continua dizendo, ó, aqueles que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos, hoje a gente pode fazer isso sem precisar vender nossas coisas. Sabia? Vocês sabiam que a gente pode ter tudo em comum aqui na igreja? Pode. Deixa eu ensinar para vocês. Não precisa você vender o seu carro, sua moto, sua casa, trazer para aqui para eu distribuir. Não precisa. Mas você pode colocar tudo que Deus tem te dado à disposição do reino de Deus. Coloque o seu barco, Epaminondas, à disposição do reino do Senhor. Se um dia eu disser assim, olha, domingo nós vamos sair para pescar. Toda pesca que a gente fizer vai ser para vender, para construção. Está colocando para o reino do Senhor. Se eu disser, irmãos, Oswaldino, Diácono Antônio, Zeco, Eric, todos os irmãos aqui que tem carro, estão com o seu Fusca, tragam o Fusca de vocês que a gente vai ficar dando carona a quem não tem condição de andar durante um mês. Isso é colocar e ter em comum, é colocar o seu bem à disposição do reino de Deus. Se eu disser, irmãos, aqui na Ilha das Flores tem um monte de pessoas acamadas que não tem como pagar Uber, o SAMU não vai na porta deles, não tem como pegar ônibus. Quem aqui pode colocar o carro à disposição do reino de Deus? A igreja vai dar gasolina, você vai dirigir e vai levar a pessoa. Isso é colocar à disposição do reino de Deus. Tá vendo? Tem como a gente fazer. Aquilo que Deus nos dá, a gente pode repartir. Agora a gente tem que ter cuidado com os espertos também, né? Porque tem pessoas que só querem vir a nós da igreja, né? Isso aí é muito comum também. As pessoas pensam que os crentes são abestalhados e ficam enganando os crentes. Eu sei, eu sinto o cheiro disso longe. Outra coisa que eles faziam, todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Tinha uma parte chamada pátio do templo, era a parte assim livre do templo. Como as mulheres não podiam entrar dentro do templo, que era uma prática só dos homens, eles se reuniam no pátio do templo. E ali eles faziam os cultos, era como se fosse um culto na praça. E eles faziam isso, não era segunda, quarta e sexta, ou quarta e domingo. A Bíblia diz que eles faziam todo dia. Aquele pessoal não enjoava de ir para a igreja. Irmão, se tem uma coisa que acontece nos nossos dias hoje, é o povo enjoar de culto. Tem gente que fala assim, rapaz, eu já estou enjoado de tanto ir para o culto. Aquele culto de oração é chato demais. Eu já vi isso. Alguém já viu falar isso? Que culto de oração é chato? O pessoal não gosta de orar. Não gosta, não tem paciência. Esses cultos que a gente bota aqui na internet, vocês acham que todo mundo vê? Irmãos, eu já fiz esse teste, já provei para a Luana. Se eu não mandar esses vídeos que a gente grava aqui para todos os contatos que eu tenho, dá uns 16 pessoas que assistem da igreja. Se eu mandar só para a pessoa da igreja. Os nossos cultos ali no Instagram, dá no máximo 12 pessoas. E a gente tem 114 membros. E 12 pessoas na pandemia assistiam o culto. Uma matemática que não bate. Quando eu me lembro que quando deu 12 pessoas, a gente fez uma festa lá. Lembra, Nete? Lá no culto lá em casa? Lembra, Marcelo? Deu 12 pessoas. Eita! Só estava dando 3, 5. Um dia deu 8. Quando deu 12, a gente fez uma festa. A igreja em casa, tá? A gente fazia o culto lá. O povo em casa, 12 pessoas. E esse povo aqui, em Jerusalém, ia para o pátio do templo todo dia orar. Todo dia orar. Eles estavam esperando Jesus voltar. Muito bem. Todos os dias eles continuavam reunidos no pátio do templo. Eles partiam pão em casa e juntos participavam das refeições. Por isso que a gente tem o café em comunhão. Porque partir o pão com a igreja é bom, né, Zé?
É bom tomar café com a igreja, almoçar com a igreja. E a gente não sabe o que é que acontece, né? Panela de igreja é uma panela que você mete concha e bota a concha no prato e não acaba aquele negócio. E depois sobra e ainda todo mundo leva a marmita para casa. É um milagre que acontece na igreja. Eu falei ontem, numa reunião de pastores, eu contei um milagre. Irmãos, aqui na nossa igreja, você que está em casa e não conhece minha igreja, a nossa igreja aqui, aqui nessa igreja está acontecendo um milagre. Vou te contar. Eu não tenho feito, nós não temos feito campanha para a construção. A construção parou porque faltou dinheiro? De onde esse dinheiro está vindo? É um milagre do Senhor. Vocês viram aqui na prestação de conta domingo. Entrou 0 para a construção, saiu 16 mil. De onde veio esse dinheiro? É o Senhor que tem multiplicado para nós. Deus tem nos abençoado, meus irmãos. E para finalizar, eles partiam o pão com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. 2 coisas tem aqui. A primeira coisa, eles davam testemunho na comunidade. Eles caíram na graça. A Bíblia diz, ó, eles tinham a simpatia de todo o povo. Agora não está falando mais da igreja, está falando do redor. Eles ganharam a simpatia das pessoas. As pessoas falam, rapaz, tem alguma coisa acontecendo aí, esses irmãos são uma bênção, bora lá ver. E o povo ia ver, e quando chegava lá, via sinais, maravilha, o povo sendo curado, Deus operando, Deus falando, eles se convertiam mesmo. E o final diz, e Deus ia acrescentando diariamente aqueles que iam sendo salvos. E por fim, irmãos, eu finalizo dizendo o seguinte: nós temos uma igreja, tínhamos uma capela, derrubamos, estamos fazendo essa igreja aqui, há 11 anos nós estamos trabalhando para isso. Tem ventilador, tem 3 ar-condicionado, estávamos falando até aqui agora, né, do calor que o ar-condicionado está dando conta. A gente tem microfone, tem umas caixonas aqui de sub, tudo coisa boa aqui, ó, bateria, violão, um bocado de microfone, teclado caro, um monte de coisa, cadeira para sentar, a igreja lotada domingo, coral, tudo. Essa igreja em Jerusalém não tinha nada disso. Primeiro, ele não tinha templo, não tinha coral. Nesse momento da história que eu li, não tinha nem diácono ainda. Só tinha os presbíteros, que também era chamado de pastor. E fé. Fé eles tinham demais. Disposição para buscar Deus, eles tinham demais. Aí eu pergunto para vocês, o que é que nos falta hoje? Se a gente tem templo, tem matéria boa, tudo bom. Eu fico imaginando, imagine uma igreja daquela com tudo isso, irmãos. Nós temos tudo isso, ainda temos até dinheiro. Porque aos trancos e barrancos, Deus tem nos dado dinheiro aqui. Tem feito milagres maravilhosos entre nós. Aí eu lhe pergunto, o que é que falta para a gente então? Falta para a gente temor, mais fé, mais busca de Deus, mais compromisso, mais singeleza de coração. A Bíblia diz que eles faziam isso tudo com alegria e sinceridade de coração. Irmãos, vão para casa pensando nisso agora. Pensando em tudo que essa igreja, estou falando de nossa igreja, irmãos, estou falando igreja de Jesus, tá? Você que aí é de outra igreja que está me assistindo, estou falando da sua igreja, da minha igreja, da igreja de Jesus. Nós precisamos voltar a ter o temor desses irmãos aqui. Aí, irmãos, com o temor que a gente tem, com a fé que a gente tem, com a pouca oração que a gente tem, Deus já tem feito o que tem feito, aí imagine mais se a gente for igual a esses irmãos aqui. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por tua bondade e por teu imenso amor. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor, meu Pai, fale profunda e poderosamente ao coração de todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, Pai. Que sejam, meu Deus, sacudidos pelo Senhor. Que essa mensagem possa encontrar guarida nos corações. Meu Deus, em nome do teu Filho amado, desperta a tua igreja.
para que sejamos uma igreja conforme a igreja de Jerusalém, meu Deus. Aquela igreja que fazia tudo por Cristo, que vivia para Cristo, que não tinha nada, mas tinha tudo, porque eles tinham o principal, que era a fé, o temor ao Senhor, a obediência ao Senhor, a perseverança ao Senhor, a alegria de servir ao Senhor, e deixavam qualquer coisa para servir ao Senhor. Meu Deus, que a igreja de hoje faça a mesma coisa. Que no nosso tempo a gente também faça a diferença. No nosso tempo a gente também caia na graça da comunidade Ilha das Flores. Que aqui também os sinais e maravilhas continuem acontecendo ainda mais, para que todos vejam, entendam e juntamente compreendam que foi a mão do Senhor que fez essas coisas. Assim eu te oro, meu Pai, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, hoje é 20, daqui a 2 dias é 22. E nós temos uma surpresa agora para uma pessoa que está aqui na igreja. Eu queria que você ficasse comigo aqui mais 4 minutos apenas, que é onde essa surpresa vai acontecer. Eu estou falando do senhor, meu diácono Edmar, e de você, minha querida Nete. Por favor, Zinete, tome aqui o seu lugar e faça aquilo que o Senhor preparou no seu coração. Quando olho em teus olhos, eu não temo o que vier. Quando era impossível, nosso início foi a fé. Como corda de 3 dobras, somos eu, você e Deus. O amor é a luz do céu e em nós acendeu. Quantos choros já segurou para me encorajar, quantos erros assumiu pra verdade revelar. Mesmo eu sendo só metade, você só me aceitou, por saber que Deus é o todo, que completa o nosso amor. É inesquecível, é cada gesto seu. Não tem como uma história linda assim não ser de Deus. Mas o que eu buscava, Ele me deu. Nosso amor não tem limites, escalamos o impossível com Deus. E o louvor que eu vou cantar, o louvor que nós casamos, ele ficou assim, muito marcado em nossas vidas, né? A minha sogra fala muito desse louvor. Ah, aquele louvor, tal. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar.
te perder. Foi Deus que me deu você. É bom é poder sonhar e nunca acordar. Deus ungiu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você demais. Eu nunca vou te perder. Foi Deus que me deu você. É bom é poder sonhar e nunca acordar. Vocês ouviram dizer pode beijar a noiva por acaso? Irmãos. Deus em Cristo abençoe, tenham uma boa semana. Obrigado pela paciência de esperar aí. É sempre bom estar com vocês, tá? Coração silencioso, tudo está encerrado. Parabéns ao casal, viu? Linda homenagem. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque